Maravilha. Então vamos lá para o nosso penúltimo tópico que a gente vai debater aqui hoje. Calma lá que daqui a pouco a gente encerra, mas tem mais um pouquinho ainda para a gente debater aqui. A crise é uma oportunidade para vencer a autossuficiência. Não somos e não podemos nada sem Deus. É o primeiro ponto que o texto aqui vai destacar. Engana-se quem pensa que suas estratégias, sua inteligência, seus métodos falíveis o livrarão. Deus se revela como refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da crise. Ele ajuda, ele efetua, somente Ele põe fim às guerras. Aquietai-vos, diz o Senhor literalmente, para que parem de lutar e não confiem em si mesmo. Então, pastor, como é que a gente consegue, no caso, vencer essa autossuficiência, ao qual a gente, quer queira ou não, já temos isso, já forçamos, já nascemos com isso, e ao longo da vida a gente vai colocando isso mais e mais presente. Ô, irmão, eu creio que nós já até no início falamos um pouquinho sobre isso. Quando nós nos voltamos, dar um salto aí, entrar na máquina do tempo e voltarmos lá em Gênesis 3, a autossuficiência é o nosso pecado original. O ser humano, ele luta para ser autossuficiente, mas nós somos como um celular, podemos até ter alguma suficiência, desconectado da tomada, mas em algum momento a bateria vai acabar. Assim somos nós sem Deus. Nós não temos a capacidade de sermos autossuficientes. Nós somos seres gregários. Nós nascemos e ao nascer nós já dependemos de uma mãe, de uma pessoa que vem cuidar dessa criança, senão ela não consegue sobreviver. Isso já é uma denúncia de quem nós somos. Não somos autossuficientes. Nós somos dependentes. Precisamos uns dos outros e precisamos, sobretudo, de Deus. Porque quando nós buscamos essa autossuficiência, que eu sou dependente, eu não preciso de Deus e tampouco do próximo, é inevitável o fracasso. Certo. Aproveitando isso, eu quero fazer uma pergunta. É uma pergunta que eu, sinceramente, eu tive dificuldade até de responder quando eu li. A pergunta é o seguinte: a sociedade pós-diluviana, depois do dilúvio no caso, tornou-se melhor do que a anterior, a antediluviana? Olha, nós temos um relato bíblico de Gênesis de 1 a 11, muito sucinto, para talvez milênios de história. A partir do capítulo 11, a partir do final do capítulo 11, início do capítulo 12, começa a história de Abraão, e aí a Bíblia ela tem uma sequência mais, vamos assim dizer, um pano de fundo histórico que você tem uma percepção melhor. Mas Gênesis de 1 a 11, ele é complexo devido a poucas páginas para muito tempo de história. Enfim, eu creio que não. Eu creio que o homem antes do dilúvio e pós-dilúvio, ele é um pecador. É tanto que logo após o dilúvio nós temos a destruição de Sodoma e Gomorra. Após o dilúvio também, ou melhor, após, mas alguns séculos depois, nós temos uma mão de Deus muito forte sobre o Egito, porque a gente vê a história pela ótica do povo hebreu sendo liberto, esse Deus maravilhoso que libertou o povo hebreu, mas esse mesmo Deus maravilhoso estabeleceu juízo sobre o Egito, o povo que oprimia, o povo opressor. Isso mostra o quanto o caráter humano é corrompido e o quanto mais distante de Deus, mais desumano nós ficamos. A sociedade moderna, ela compreendeu que poderia se afastar de Deus. Houve uma contemplação do ser humano, através, principalmente, do seu conhecimento, dos desenvolvimentos tecnológicos. O homem começou a pensar: eu consigo caminhar sem Deus. E veio aí uma grande frustração, porque veio a Primeira Guerra Mundial, não aprendemos a lição, Segunda Guerra Mundial. Nós estamos falando agora de uma história mais contemporânea nossa.
Eu creio que o homem é corrupto, o homem sem Deus, ele está perdido. E nós precisamos nos voltar para Cristo. Amém. Uma outra pergunta que enviaram é: por que nesses momentos de crise a gente sente tanta necessidade de culpar alguém? Então, toda crise que a gente tem, seja no casamento, seja no trabalho, a gente sempre tem a necessidade de culpar o outro e nunca a nós mesmos. E muitas vezes a gente culpa, na grande maioria, na verdade, a gente culpa a Deus pelos problemas que a gente mesmo causou. Dentro do contexto bíblico, o porquê o ser humano tem essa necessidade de sempre culpar alguém, no caso, culpar a Deus pelos seus erros? Isso é latente no coração humano. E aí, mais uma vez, me reporto a Gênesis capítulo 3. Que quando Adão foi procurado por Deus, a culpa não é minha, a culpa foi da mulher que o Senhor me deu. Ou seja, Adão já estava, não, a culpa é sua, Deus. Não, aí a mulher, não, a culpa não é minha, a culpa foi da serpente que o Senhor criou. Enfim, desde o Éden, nós somos especialistas em jogar a culpa para o outro. E eu creio que a nossa sociedade pós-moderna, ela ainda se tornou mais especialista. Sabe por quê? Porque nós abrimos mão de algo muito importante, mas que nos humilha: a confissão e o pedido de perdão. É melhor eu jogar a culpa no irmão Jefter do que eu tenho que me pedir perdão, me arrepender, me reconciliar. Quando eu transfiro a minha culpa para você, eu não preciso mudar. Quem precisa mudar é o Jefter. E a nossa sociedade contempla isso. Principalmente aqueles que são da área que estuda muito as ciências sociais, eles sempre têm essa ideia: a culpa é do governo, a culpa agora é de Bolsonaro, antes era da Dilma, era do Temer, a culpa é da prefeitura, a culpa é dos meus pais, se eu sou assim, foi por conta do meu pai, da minha mãe, ou pela ausência. Enfim, eu vou citar um exemplo: quem nasce numa periferia, num ambiente pobre, humilde, desprovido da presença do Estado, aí se torna fica à margem da lei, se torna um marginal. Não, a culpa não é minha, a culpa é da ausência do Estado, a culpa é dos meus pais. A própria sociedade faz isso. Não, a culpa não é dele, coitadinho, a culpa é de todo mundo. Eu creio que essas situações podem potencializar, mas não determina. A culpa é minha. Eu sempre vou ter um espaço de tempo que eu tenho que decidir. E eu creio que o Espírito Santo de Deus sempre vai estar falando à nossa consciência. É aquilo que nós chamamos de consciência. O certo, o errado, que é inato de todo ser humano. E quando eu admito a minha culpa, eu sou pecador, eu recebo perdão. E agora, eu vou ser também protagonista da minha vida. Porque eu não dependo de você mudar para que a minha vida mude. Se você é o culpado, quem tem que mudar é você, não sou eu. Se eu sou culpado, eu posso ser o protagonista. É eu que tenho que mudar e fazer a diferença. Amém. Sim. Amém. Essa última pergunta que enviaram, a pessoa está até aqui, está até ali, do lado ali. Diante do cenário que estamos vivendo, o que a Bíblia nos diz sobre tentar a Deus, nos arriscando, no caso, a ser contaminado? Então, muitas vezes a gente fica brincando, a gente brinca com algo sério, como o Covid-19. Então, a gente ouve muita gente ironizar o que está acontecendo. Infelizmente, a gente vê também relato de pessoas que ironizaram esse vírus, morrerem por esse vírus. Então, isso é uma verdade. Ou buscar as riquezas materiais a qualquer custo? Essa pergunta é muito pertinente para o momento. Quem fez, parabéns. Veja bem, nós já estamos chegando aqui a um cenário de quase 60 dias, já ultrapassamos, de 60 dias de isolamento social. Eu creio que nós estamos próximos dos 20 mil óbitos. Então, não podemos ser arrogantes, dizer que isso é culpa da mídia. A mídia não está inventando isso, está inventando lá na Itália, nos Estados Unidos. Isso é um problema e temos que encarar de frente. Conversando com um dos nossos irmãos aqui da CIB Porto,
Ele acho que foi convidado para ir em alguma determinada igreja. E, se eu não me engano, ele citou para mim que lá nessa igreja, citou o decreto lá em Daniel, quando ele não deveria orar, né, se curvar diante do rei e não orar. E Daniel orou. E pegou essa passagem bíblica para dizer que nós, como igreja, não deveríamos acatar os decretos municipais, governamentais e continuar nos reunindo. Eu creio que isso é fora de contexto. E é algo assim, que faz uma denúncia de algo que eu já até disse aqui, que parece que quando eu sou crente, agora nenhuma crise, nenhuma tempestade, nenhum vírus chega a mim. Aí eu faço uma pergunta a vocês, e aqui está me ouvindo. Você conhece algum crente que nunca adoeceu? Que nunca viveu o drama de lutar contra um câncer? De perder alguém na sua família, de alguma outra enfermidade? E do próprio Covid? Eu não tenho dúvida que bons crentes, sinceros crentes em Cristo Jesus, hão de se contaminar e muitos talvez ainda vão morrer. Porque nós não estamos imunes a isso. E a promessa de Deus para conosco é do Emanuel, Deus conosco, não importa a situação. Lembrando do salmista, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele não nos livra do deserto, Ele promete a sua presença. Então, quando eu vejo cristãos dizendo, eu não pego o Covid, eu creio que estão distorcendo esse texto, estão distorcendo a palavra e ainda não compreenderam o seu papel. Que o nosso papel hoje é de preservarmos a vida, de valorizarmos a vida. E nós, como igreja, devemos cumprir esse papel com maior zelo. Ou seja, eu creio que nós deveríamos ser os maiores exemplos de pessoas lutando para a preservação da vida. Mas eu vejo muitos lutando pela instituição que não pode fechar, com medo de perder o seu público, o seu rebanho, quando nós devemos preservar a vida. Esse deve ser o caminho. Não, tá. Nosso convidado arrepiou aí, ó. A crise é uma oportunidade para fortalecer sua fé na soberania de Deus. Então, mediante a tudo isso que a gente conversou aqui, já para a gente finalizar, eu queria, pastor Carlos, se eu falasse, né, para quem está nos ouvindo, o que a gente precisa fazer mediante a tudo isso que a gente está vivendo? O que a gente precisa buscar, os momentos que a gente precisa, né, entregar a Deus? O quão importante como você falou, a questão de você buscar um secreto. O Metanoia passado, o pastor Sandro deu um exemplo sobre a questão, né, que hoje a gente tem muita facilidade em relação a se reunir, né, porque antigamente você tinha a questão da sinagoga e tal, que o pessoal tinha muito mais dificuldade em se reunir quando tinha esses problemas. Então, que você falasse, né, vamos dizer assim, acalmasse o coração daqueles que estão nos ouvindo, né, hoje aí. Porque tem muita gente que a gente sabe que mesmo não estando fisicamente, tem essa questão da ansiedade e tal, e sofre muito com isso e gostaria de estar dentro da igreja. Então, se eu falasse abertamente essa mensagem aí. Eu creio que tudo isso vai passar. E que o seu comportamento seja um comportamento de fé e de esperança. Fé no caráter e no amor de Deus. Que quando eu estou repetindo isso muito, porque eu creio que é isso que vai nos sustentar. Acreditar no amor de Deus e no caráter de Deus. Se Deus, na sua soberania, permitiu que a humanidade passe por isso, que isso não venha suscitar no meu coração a dúvida em relação ao amor e ao caráter de Deus. Quando eu acredito nesse Deus, no seu amor e na sua fidelidade, eu vou passar por essa tempestade, crente que Ele está do meu lado e vai suprir todas as minhas necessidades. É nisso que eu tenho que me apegar. E eu creio que a igreja de Cristo, ela deve fazer isso e de certa forma, transbordar isso. Ou seja, não é apenas para mim, isso tem que ser em excesso, para que aqueles que estão à minha volta comecem a olhar o que está acontecendo com essa igreja, o que está acontecendo com esse povo. Não, eles não estão na turbulência? Estão, nós estamos. Mas olhe para nós estamos nos sentindo seguro.
porque Deus está conosco. A minha família precisa disso, o meu filho precisa perceber, a minha esposa. Você que é um cristão, precisa transbordar isso para o seu ambiente familiar, para os seus vizinhos. Porque quando nós começamos a lançar dúvidas sobre o caráter e o amor de Deus, e foi isso que Satanás quando tentou Jesus no deserto, talvez nós estamos sendo provados, e nós estamos deixando que Satanás venha suscitar essa dúvida em nosso coração. Não. Aí Jesus, recordando dessa história, Jesus sai do batismo e ouve uma voz do céu: este é meu filho amado. Então ele vai para o deserto para ser tentado, e o diabo vai pôr dúvida nisso, e Jesus vai resistindo a tudo, porque ele sabe que ele é um filho amado. Presta atenção, nós somos filhos amados em Cristo Jesus, e não vai ser essa pandemia que vai nos abalar. Amém. E eu desejo que a igreja de Cristo passe por tudo isso, deixando um legado histórico para os nossos filhos e futuras gerações, que quando contarem a história da igreja, como passou por essa pandemia, não, a igreja passou crente na sua identidade de filha amada e testemunhando do amor e do caráter de Deus. Amém. Amém. Queria agradecer a você que esteve com a gente até esse momento. Obrigado pela sua hospitalidade, por nos receber na sua casa através do seu smartphone, da sua TV, do seu notebook. Espero que você tenha entendido o real sentido da nossa mensagem essa noite. Queria agradecer ao pastor Carlos Well por estar presente conosco. Eu que agradeço. Pastor Sandro por estar, o líder dos jovens, sempre está aqui, junto conosco, nos apoiando. Eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos. A gente vai fazer uma oração e para finalizar, a gente vai encerrar com o pastor Sandro cantando também. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Obrigado porque, apesar das dificuldades que vivemos e enfrentamos no nosso dia a dia, o Senhor tem estado conosco. Mesmo quando duvidamos muitas vezes de Ti, o Senhor se mostra presente em nossas vidas, em pequenos detalhes. Muitas vezes, mesmo quando a gente nem percebemos, ó Pai, o Senhor está ali ao nosso lado, nos guardando, nos cuidando, nos livrando de todo o mal. Obrigado porque o Seu amor fez com que cada um de nós fôssemos salvos ali por Jesus Cristo crucificado naquela cruz, ó Pai. E sem esse sacrifício que Ele fez, hoje não seria possível que nós estarmos aqui. Obrigado porque o Senhor sempre e ao longo de todo o tempo esteve presente, esteve nos guardando, esteve nos livrando, esteve nos ensinando que devemos confiar somente em Ti, ó Pai. Que você possa estar, ó Pai, colocando o desejo em cada coração, ó Pai. Possa estar acalmando cada coração. Que o Senhor possa estar, ó Pai, fazendo com que cada filho seu se sinta confortável, se sinta seguro mediante a tudo que a gente está passando. E que ele confie em Ti e que confie que isso tudo vai passar. E que breve a gente possa estar reunido mais uma vez louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Que o Senhor nos dê uma noite na Tua presença, que o Senhor nos leva e nos guarde. Que o Senhor possa estar juntamente conosco, onde quer que nós estejamos ou iremos, ó Pai. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, é isso aí, pessoal. Vamos encerrar então. Vou cantar uma música aqui do Palavra Antiga. Música nova, é uma música que eu nunca cantei, tá? Vou cantar a primeira vez agora aqui, Pastor Carlos, nosso muito obrigado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Ter ainda muita sabedoria ainda, para você continuar assim trazendo essas considerações aqui no nosso Metanoia. Eu que agradeço.